Meus queridos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Estamos com um semestre bem interessante, com um tema bem bacana. E Deus tem falado conosco de uma forma especial nesses dias, usando os nossos professores. O Espírito Santo do Senhor, Ele tem ensinado a igreja, tem nos ensinado e nos capacitado através desses estudos da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aí com o tema do semestre, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E nós estaremos estudando neste dia, nesta aula de hoje, a lição número 8, que tem como tema Naamã é curado de lepra. Nós temos o textuário, mas antes de nós iniciarmos um textuário, eu quero orar com você. Você que está na tua casa, talvez no seu trabalho, não sei onde você estará, mas tire um tempinho aí para você falar com o Senhor e vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais esta lição da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, meu Deus, porque o Teu Espírito Santo, Ele tem nos ensinado, falado conosco, e a sabedoria que não é do homem, mas vem do alto, Pai, o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, fale conosco através, Senhor, desta lição, que nós possamos aprender um pouco, Senhor, aí com a vida de Naamã, e também através, Senhor, da vida do profeta Eliseu. Pai, em nome de Jesus, venha dar esse discernimento para que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam inspiradas pelo Teu Espírito. Abra a mente, abra o coração dos Teus filhos, que eles venham receber esta palavra e que ela possa entrar no coração, ela possa entrar nesta terra fértil, ela possa crescer, ela possa se tornar uma árvore que dá frutos, Pai, e que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Como eu estava falando com os amados irmãos, o tema desta lição número 8 é Naamã é curado da lepra. Nós temos o textuário que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, você vai estar acompanhando aí na tua tela. Temos o textuário e temos a verdade prática. O textuário ele se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, e ele diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Nós temos a verdade prática da lição, que ela diz o seguinte: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Eu sempre digo, queridos, que nosso Deus, Ele nunca se atrasa. Ainda que nós achemos que Ele está atrasado, ainda que nós pensemos que Ele se esqueceu de nós, ainda que muitas vezes não há esperança, mas saiba que Deus, Ele sempre chega na hora certa para trazer a palavra, o milagre e o socorro que você precisa. Nós temos a leitura bíblica e estaremos lendo também, você vai estar acompanhando comigo através da tela, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, nós estaremos lendo do versículo 1 ao 10, depois nós estaremos lendo o versículo 14, o versículo 25 a 27. Vamos acompanhar aí. Diz assim a palavra do Senhor: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua
lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém, queridos? Nós temos aqui esta leitura que conta para nós a história deste encontro de Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, e do profeta Eliseu. Qual o objetivo geral da nossa lição de hoje? O objetivo da nossa lição é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. E os objetivos específicos: relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã, identificar a ambição de Geazi, né? Nós temos aqui uma coisa bem interessante para falar, né, na nossa introdução. Nem sempre Deus usa os métodos mais simples e convencionais para fazer a sua obra. Mas o que me chama a atenção é que, apesar do nosso Deus ele operar de formas inimagináveis, ou até mesmo criativas, se assim podemos dizer, né? Quem imaginaria que, antes de conhecer essa história, que Deus usaria ali o profeta Eliseu para falar para que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão? Ninguém imaginaria. Nós sabemos que isso aconteceu porque nós lemos essa história relatada, e assim foi como Deus fez. Mas Deus, ele usa formas criativas, inimagináveis, ele usa pessoas, ele usa muitos métodos. Ele não faz aquilo que nós queremos, nem da maneira que nós queremos. Mas quando nós obedecemos à voz dele, ainda que muitas vezes não faça sentido, ainda que muitas vezes vá de encontro, né? Não ao encontro, mas de encontro, que significa oposição, nem quando vai de encontro às nossas vontades, nós não devemos questionar a Deus, porque a obediência, ela é algo que não deve ser questionado, mas é algo que deve ser realizado.
Então, quando Deus fala, faça, não questione, porque Deus, Ele sempre cumpre o que Ele fala. Deus, Ele sempre cuida, ainda que seja através de meios que a gente não imagina, ou da maneira que a gente imagina, Ele sempre assim faz. Nós temos aqui vamos falar um pouco, né, da história desse homem chamado Naamã. Naamã, você vai ver na sua tela aí agora, no tópico 1, né, que fala sobre Naamã, o chefe do exército sírio, né? Como a própria Bíblia nos relata aqui, no versículo 1 ali de 2 Reis, capítulo 5, ela nos fala que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu rei, muito respeitado pelo seu povo, pelo seu rei, muito temido também pelos inimigos da Síria, né, por Israel, por todos aqueles lá, porque era um homem muito conhecido, ele era chefe do exército, né, ele era o general ali daquele rei. E por muitas vezes a Síria já havia atacado Israel, por várias ocasiões. Ele era respeitado, ele era um homem valoroso, mas a Bíblia nos relata que apesar de todas essas coisas, ele tinha lepra. No próprio versículo 1, quando ressaltado as suas qualidades, o versículo 1 do capítulo 5, ele nos relata que apesar de todas essas coisas boas, Naamã era um homem vulnerável, porque Naamã era leproso. A Bíblia também nos fala também, e aqui é muito interessante, no tópico 2, que você vai estar olhando aí na sua tela, sobre a escrava. É interessante entender e perceber que nem o nome dessa moça, nem o nome dessa menina é relatado. Ela não era uma pessoa importante, ela não era uma pessoa conhecida na Síria, nem em Israel, muito menos na Síria. Mas, como nós falamos na abertura do tópico, Deus, Ele age da maneira como Ele quer. Ele usa quem Ele quer e Ele faz as coisas da maneira que Ele quer. Então Deus usa uma escrava, uma menina que estava ali na casa servindo Naamã, e esta menina, ela lembra, né, do grande profeta de Deus que existia em Israel, e ela lhe conta para o Senhor, né, ela diz, lá na minha terra, se Naamã estivesse lá ele seria curado, porque tem um homem de Deus lá, tem um profeta lá na minha terra. E aí, esta menina, ela fala isso e Deus começa a usar ele. Deus coloca essa mulher lá, para que o Senhor possa trabalhar na vida de Naamã e cumprir o propósito que ele tinha, do nome dele ser glorificado. Então, queridos, uma das coisas que eu também quero dizer para vocês, aproveitando esse gancho, nós temos que ser também como esta menina, que não, inominada, né? Ela não tem nome, ela não tem importância, mas ela falou de Deus naquele lugar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa ímpia e falei de Deus para esta pessoa. Esses dias eu estava levando um homem que comprou um carro que eu vendi, e eu levando ele até a Estrada da Guia, uma viagem mais ou menos 20 minutos ali, eu comecei a falar para ele de Deus ali. Aonde nós estamos, não importa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja numa fila de banco, ou aonde quer que você esteja, você tem que ser um agente de Deus. Você tem que ser um agente do Senhor, não um agente 007, um agente secreto, mas você tem que ser um agente do Senhor e falar de Deus aonde você estiver. E nós vamos agora para o tópico 3, que fala sobre a caravana de Naamã. Naamã, ele acreditou na palavra daquela menina, e ele conversou com o seu rei ali, e foi até Israel. E a Bíblia nos conta, nós lemos aqui no texto, no início da lição, que os reis da Síria mandam uma carta para o rei de Israel, dizendo que Naamã iria lá para ser curado
de lepra. A reação daquele homem foi muito engraçada, porque ele disse: meu Deus do céu, eu sou Deus, eu sou alguma coisa para curar esse homem, como que eu vou curar esse homem? Como que eles me mandam um pedido desse? Impossível, né? Como que eles fazem um pedido desse para mim? Com certeza isso aí é uma artimanha, com certeza isso aí é alguma estratégia para me devorar, para me destruir, para isso, para aquilo. Queridos, o rei de Israel, ele agiu com muito pessimismo. E a observação que eu quero dizer para vocês aqui é que, assim, eu conheço muitas pessoas que agem dessa maneira também. Quando eles recebem uma notícia, seja ela qual for, eles sempre esperam o pior. Eles sempre olham de maneira pessimista. Eles sempre dizem: não, isso aqui é para isso aqui é para aquilo. O cara está trabalhando numa empresa, de repente o chefe dele chama ele para conversar na sala. Tem 200 possibilidades do que o chefe pode ter chamado ele para conversar com ele de algo da empresa, o chefe pode ter chamado ele para promovê-lo, o chefe pode ter chamado ele para alinhar alguma coisa ali do trabalho, o chefe pode ter chamado ele apenas para bater um papo, mas não, o cara já pensa: vai me demitir. Ele sempre age com pessimismo. Tem pessoas que é assim, quando recebe notícia, a notícia ela pode ter 200 possibilidades de desdobramento dessa notícia, mas ele sempre olha da maneira pessimista. Então, queridos, nós não podemos ser assim. Nós devemos, como cristãos, como pessoas, como homens e mulheres de Deus, que foram chamados, que foram remidos, que foram transformados, que são filhos de Deus, nós não podemos agir sempre no pessimismo, mas ao contrário, nós temos que sempre esperar o melhor. Ainda que o melhor não aconteça, mas nós sempre temos que esperar o melhor das situações, porque nós temos um Deus maior que todas as coisas. Amém? Então esse rei, ele ficou atemorizado, mas o Senhor, ele tinha ali a maneira, e nós vamos ver o desdobramento disso aí, ele tinha algo grande para fazer. Quero fazer uma síntese aqui desse tópico. Você pode ver na sua tela comigo, a síntese desse tópico 1 diz assim: o Senhor está pronto para curar, basta que o busquemos e que depositemos nossa confiança e fé nele. E eu quero puxar mais algo aqui, mais uma observação dessa síntese. O Senhor está pronto para curar qualquer pessoa, não importa quem você seja, não importa se você não seja um servo do Senhor, se você está distante da casa de Deus, ou se você não conhece Ele. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E Ele está disposto não só a curar uma dor física que você pode estar passando, uma doença, uma depressão, algo assim, algo psíquico ou alguma coisa física no teu corpo, mas Ele também está pronto para curar a tua alma. Ele também está pronto para salvar a tua alma. Porque nós podemos estar bem de saúde, nós podemos ter muito dinheiro, mas se hoje nós viemos ter um encontro com Ele, seja qual motivo for, se nós morremos hoje, fecharmos nossos olhos hoje, como está a nossa alma? Então Jesus, ele está pronto para curar não só as suas dores físicas e psíquicas, mas também para dar a salvação para a sua alma. Amém? Vamos agora para o tópico 2. E aí nós temos aqui o tópico 2, que você vai estar acompanhando aí na sua tela, que fala sobre o mergulho no Rio Jordão. Chegou-se ali, né, a Bíblia fala que Naamã chegou ali, né, com uma caravana, com uma pompa, né, e cheio de riquezas ali, né, tal, para atingir, para chegar a Eliseu, mas Eliseu não recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções para Naamã. Naamã chegou ali todo cheio de pompa, chegou ali com uma caravana, com muitas posses e muitas riquezas, achando que ele seria recebido até com pétalas de rosa, ou que o profeta iria deitar no chão para ele passar. Mas a palavra de Deus diz que Eliseu, ali inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque havia um grande Espírito sobre a vida de Eliseu, que é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo estava sobre a vida de Eliseu, porque Eliseu havia sido separado como um profeta na casa de Israel, e quando Deus separa um profeta, Deus derrama o Espírito Santo e a autoridade dele sobre a vida desse homem que ele separa. E Eliseu vai lá e faz para ele assim, manda o mensageiro dizendo para ele que ele nem encontrou com ele, né? Nem encontrou com a comitiva. Ele disse assim, vai lá e manda ele fazer assim, assim, assim.
vai lá, ele vai se lavar, ele vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e aí sim ele ficará purificado. Vamos para o tópico 2, que é a continuidade disso aí, que você vai também estar acompanhando conosco aí, né? E aí nós mostramos que quando Eliseu fala isso para Naamã, a Bíblia nos mostra que ele ficou decepcionado. Porque o comandante sírio, como você está lendo aí no seu tópico, ele esperava que o profeta recebesse ele com honras, com pompa, né? Tal, mas, ao contrário, ele ficou decepcionado. Mostra aí também um grande orgulho na vida de Naamã, né? Porque ele era um homem de posses, era um homem de posição, né? De destaque. E mostra ali um grande orgulho no coração de Naamã. Aqui na nossa leitura inicial nós não lemos isso, porque a leitura ela corta isso. Mas quando o profeta ele fala para que Naamã mergulhe 7 vezes no rio, Naamã fica indignado com a orientação do profeta. Ele fala, por que eu vou? E a Bíblia nos mostra que o rio Jordão, ele não era um rio muito limpo, né? Não era um rio de águas transparentes, era um rio de águas turvas. Eu não sei se ainda é hoje, até os dias de hoje assim, né? Mas a Bíblia nos fala que naquela época o rio era turvo. E aí Naamã começa a reclamar, antes eu tivesse ficado lá, se for para mergulhar em rio, eu ficava lá, na minha terra tem rios muito mais limpos e bonitos que esse rio, e eu vou ter que mergulhar nesse rio. E aí, nós vemos aqui no tópico, que a palavra de Deus nos diz, né, que os empregados, né, que estavam ali com Naamã, tiveram que falar com ele, não, mas você já está aqui, vamos lá, cumpra isso aí, né, que o profeta falou, né, e Naamã falou, tudo bem, eu vou fazer. E obedeceu, e fez conforme a ordem do profeta. E a Bíblia nos mostra, né, e nos conta que quando ele obedeceu a ordem de Deus através da vida do profeta, né, ele mergulhou 7 vezes ali naquele rio, e a Bíblia diz que Naamã ficou curado, e sua pele ficou como uma pele de criança. E aí nós temos aqui o tópico 3, né, que fala sobre que o nosso Deus, ele ainda faz milagres. Ele fazia milagres naquela época, mas a palavra nos diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo que será eternamente. Ele ainda faz milagres. Por isso, creia. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui como um homem, 100% homem, 100% Deus, ele dá uma orientação aos discípulos ali, que haviam ficado após ele, diz assim, olha, no meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E Jesus ali no seu ministério, a Bíblia nos mostra que ele curou enfermos, ele curou cegos, ele curou paralíticos, ele usou ali, orou para mortos e mortos ressurgiram, enfim, vários e vários milagres. E o Senhor disse assim, vocês no meu nome farão ainda maiores milagres que esse que eu fiz. Então, nosso Deus, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será de eternamente. O mesmo Deus que fez milagres no passado, ele faz ainda milagres hoje, se nós crermos. E se nós tomarmos posse. E aqui também tem uma orientação para nós. Na simbologia hebraica, nós encontramos alguns momentos em que se usa essa simbologia do 7. Mas o 7, na simbologia hebraica, ele significava perfeição. Não significa que nós precisemos crer em números, em numerologia, não, eu tenho que orar 7 vezes, ou eu tenho que mergulhar 7 vezes, ou eu tenho que fazer campanha de 7 dias, ou aquilo, papapá. Não significa que nós precisemos fazer isso. Nosso Deus, Ele é um Deus que Ele cura da maneira que Ele quiser, como Ele quiser, sem ser 7 vezes, com 7 vezes. O que importa é que nós obedeçamos a sua palavra. O nosso Deus é um Deus de princípios. E quando nós cumprimos os princípios, isso nos dá legalidade para pedir ao Senhor, para cumprir na nossa vida as suas promessas. Guarde bem isso. Muitas vezes você não tem alcançado as promessas do Senhor porque você tem quebrado princípios. Existem vários princípios bíblicos. Muitas vezes você tem pecado contra Deus, às vezes com atitude sua, com a sua vida, tem
tem vindo na igreja, mas tem coisas obscuras, coisas ocultas que você faz ainda, que desagrada o Espírito Santo de Deus. Às vezes você não cumpre também os princípios que Ele pede na palavra dele, de ser uma pessoa correta, íntegra, honesta, enfim, de guardar a palavra, de guardar os mandamentos do Senhor, de cumprir a palavra do Senhor. E aí muitas vezes você quer que o Senhor cuide de você, mas você não guarda os princípios. Mas a partir do momento que você guarda os princípios e você está na presença do Pai, você ora a Ele e Ele faz, porque Ele cuida daqueles que são seus filhos. Amém? Então não se apegue aí à numerologia, não se apegue a essas coisas, porque Deus ele é maior que isso, tá? Vamos agora para a síntese desse tópico 2, que diz assim, você vai ver na sua tela aí. Para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Nós vemos que Naamã só alcançou a bênção quando ele obedeceu à palavra do Senhor, quando ele fez o que o profeta havia falado. Quer ser abençoado? Obedeça a Deus, seja obediente à palavra dele, seja íntegro e cumpra os princípios. Tire o orgulho e a vaidade do seu coração, que você vai ver, e coloca Deus na frente, obedeça a Ele, que você vai ver o milagre. Agora nós vamos aqui para a última etapa aqui da nossa revista. Tinha ali um homem chamado Gease, que porque olha só que interessante, queridos, quando, também não foi relatado isso aqui na nossa leitura oficial, mas quando o Naamã chegou com a comitiva e com todas aquelas riquezas, em forma de agradecimento, ele ofereceu ao profeta Eliseu todo aquele dinheiro, toda aquela coisa que a Bíblia falou aqui no início, que nós lemos, né, que era muitos ciclos de ouro, mais de 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste, era muita coisa, né? E aí o Naamã quis agradecer ao profeta com aquela riqueza. Mas, queridos, o verdadeiro homem de Deus, ele não serve ao Senhor por riquezas. O verdadeiro homem de Deus, ele não faz barganha. Ele não é usado por Deus para receber coisas. Ele pode até ser abençoado com uma oferta, alguma coisa assim, mas ele nunca pede, ele nunca vai lá pedir as coisas, porque quem cuida dele é Deus. Ele nunca troca, ele nunca barganha, ele não fala assim, eu vou pregar neste púlpito, mas eu tenho que receber tanto. Eu vou na igreja tal, num congresso, mas eu tenho que receber tanto. Eu vou na tua casa orar pela tua família que está enferma, pela mulher que está atordoada ali por espíritos maus, mas na hora que vocês receberem a bênção, me dá um dinheiro. Como já aconteceu várias vezes, eu já por muitos anos eu estou na obra do Senhor, tenho 38 anos de idade, desde os 15 que eu sirvo ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, neste mês que se passou agora, nessas semanas, 2 semanas atrás que se passou, fomos consagrados a pastor, servimos a Deus. Então já tive liderança de jovens, já tive liderança na igreja, e quantas vezes nós íamos convidar alguém para um congresso, eu ligava, pastor, nós queremos convidar o senhor para um congresso, ele dizia, amém, eu cobro tanto. E a orientação que eu recebi da parte do Senhor, da palavra que eu conheço, e do meu pastor presidente, pastor Edivaldo, ele sempre dizia, não queremos esse tipo de pessoa. Então nós nunca trabalhamos com esse tipo de pessoa, porque Jesus ele diz assim, né, de graça deste, de graça recebeste, né? Você de graça recebeu, de graça você tem que dar. Você não tem que, o próprio apóstolo Paulo diz assim, né, nós não devemos mercadejar o evangelho, vender o evangelho. O evangelho não é uma profissão, viu? Embora muitos pastores, pregadores e igrejas tratem o evangelho do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus como profissão. Não é profissão, é um chamado. Deus cuida do profeta, Deus cuida do pastor, mas ele não precisa mercadejar e vender o evangelho. Porque senão ele está recebendo tudo aqui que ele está fazendo, ele está recebendo aqui na terra. E ele está apenas vendendo aquilo. Mas um dia nós fomos alcançados por Deus. Um dia nós recebemos o perdão e o Senhor Jesus, ele não nos cobrou nada. Ao contrário, ele entregou por nós a sua vida. Ele deu a sua vida por mim e por você. E nunca cobrou por isso. Não vai ser nós que recebemos de graça que iremos cobrar por isso. O chamado, ele nunca deve ser o chamado de Deus, ele nunca deve ser um chamado onde você vai cobrar algo. Amém? Então o profeta Eliseu nos mostra isso, imediatamente ele rejeitou
aquilo, todo aquele ouro que foi oferecido, toda aquela riqueza que foi oferecida. Mas a Bíblia nos mostra que ali o seu servo Geazi, ele correu ali, foi lá e pegou para si aquela riqueza. Ele disse: não, já que o Eliseu não quer, eu vou lá e vou pegar para mim. Aí ele foi lá e pegou para ele. E a Bíblia fala que ele pagou caro com isso, porque a Bíblia nos mostra que ele, ao pegar algo que não pertencia a ele, ao tomar a glória do Senhor, ele trouxe aquela lepra que estava na vida de Naamã, foi passada para a vida dele e para toda a sua descendência. Muitas vezes uma atitude sua não atinge só você, muitas vezes uma atitude sua atinge toda a tua casa e toda a tua descendência. Então toma cuidado. As coisas de Deus, com as coisas de Deus nós não brincamos, com as coisas de Deus a gente não negocia. E a Bíblia fala que, como eu disse aqui no tópico 3, que Geazi foi acometido de lepra, e toda a sua casa e toda a sua descendência pagou um alto preço. Vamos aqui para a conclusão então dessa aula de hoje. Eu quero ler com vocês aí, olha aí para você a sua tela que está aí na conclusão. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas, conforme nós vemos ali em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11 e 12. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Queridos, então vamos finalizar essa aula entendendo, né, que Deus, ele age como Ele quer, da maneira como Ele quer, faz o que Ele quer, usa quem Ele quer. Ele usou uma menina sem nome, desconhecida, para ser ali um canal de bênçãos na vida de Naamã. Ele se apresentou a Naamã, um homem que, apesar de no mundo ser um homem de muita glória e muita pompa, ele nem de Israel era, mas esse homem foi enxergado por Deus, e ele recebeu da parte de Deus uma grande bênção. Independente de quem você for, de onde você é, Deus, ele tem cura para a tua vida, ele tem cura para a tua alma. O Senhor trabalhou na vida de Naamã, tirou o orgulho e entrou com a cura. Quando nós deixamos a nossa vaidade de lado, quando nós deixamos o nosso orgulho de lado e nós obedecemos a Deus, que foi o que Naamã fez. Ele deixou a vaidade, deixou o orgulho e obedeceu a palavra do profeta, obedeceu a palavra de Deus. Ele alcançou a cura que ele precisava. Saia dessa vida de engano, saia dessa vida onde talvez você está vivendo, patinando no mesmo lugar, porque você não tem vivido os princípios de Deus e nem obedecido a palavra de Deus. Saia dessa vida, venha para o Senhor e viva uma vida plena com Deus. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para vocês e quero orar pela vida de cada um de vocês e que o Senhor abençoe a tua vida e mude a tua história. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por os teus filhos, Pai, pela minha vida e pela vida dos teus filhos, Senhor, que estão acompanhando esta aula. Pai, assim como Naamã, nós queremos deixar de lado todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, e nós queremos cumprir a tua palavra. Queremos ser obedientes a ti, queremos cumprir e viver os teus princípios. A tua palavra, Senhor, diz, Pai, no Evangelho de João, que, Pai, aquele que ama os teus mandamentos e os guarda, esse é o que o Senhor ama. E nós queremos ser amados por ti, por obedecer e viver os teus princípios. Pai, em nome de Jesus, quebra, Pai, todo orgulho de nossas vidas. Pai, quebra toda, Pai, falta de fé, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma vida contigo, e nos traga, Pai, para uma vida de liberdade em ti, uma vida plena contigo, uma vida de obediência na tua casa. Em nome de Jesus, trabalha em nossas vidas, Pai, nos traz a cura que nós precisamos, a cura física, a cura psíquica, a cura, Senhor, da nossa alma, Senhor. Nos dê, Pai, o maior dos presentes, Pai, que não é ouro nem prata, mas é a salvação em ti. O Senhor nunca cobrou nada de nós,
Ao contrário, a única coisa que o Senhor quer é um coração aberto a Ti, é um coração receptivo a Ti, deixar o Senhor entrar em nossa vida e fazer morada. O Senhor nunca cobrou dinheiro, nem ouro nem prata, mas o Senhor cobra a nossa fidelidade. Ao contrário, o Senhor deu a sua vida naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado por estar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu deixo aqui a paz do Senhor. Amém?